E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 5/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Liga dos Campeões, jogos de ida. Feyenoord contra Inter. Nos últimos 5 jogos, o Feyenoord venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Bayern contra Leverkusen. Nos últimos 5 jogos, o Bayern venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Mais de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Leverkusen venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 0-0. Elas também se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Leverkusen e um empate. 3-0, 1-1 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Benfica e Barcelona. Nos últimos 5 jogos, o Benfica venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 5-4 para o Barça. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. PSG e Liverpool. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 4. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Taça Libertadores, fase de classificação, jogo de ida. Melgar contra Cerro Porteño. Nos últimos 5 jogos, o Melgar venceu todos. Nos últimos 4 jogos em casa, venceu 3 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Cerro venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Ambas marcam sim em 6 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Barcelona e Corinthians. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Ambas marcam sim em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa do Brasil, Caxias e Fluminense. Nos últimos 5 jogos, o Caxias venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Ambas marcam não em 7 de 10.
Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Palpite, fora vence. Atlético Mineiro e Manaus. Nos últimos 5 jogos, o Galo venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 8. Ambas marcam não nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Manaus empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Sofreu 1 ou mais gols em 9 de 10. Ambas marcam sim em 8 de 10. Palpite, casa vence no ao vivo. Nova Iguaçu e Vasco. Nos últimos 5 jogos, o Nova Iguaçu venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa Sul-Americana, fase de classificação, jogos de ida. Racing Montevidéu contra o Wanderers. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 3 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Wanderers venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 2 jogos como visitante, perdeu os 2. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Além disso, eles se enfrentaram 3 vezes no ano passado, 2 vitórias do Wanderers e uma do Racing. Os 3 jogos foram 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. União Espanhola contra Everton. Nos últimos 5 jogos, União Espanhola perdeu todos. Nos últimos 2 jogos, como mandante, perdeu os 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Everton venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 2 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória para cada lado, 3-2 e 4-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Once Caldas contra Milionários. Nos últimos 5 jogos, o Once Caldas venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Milionários venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória do Once Caldas e um empate, 2-0 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.